Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o que fique bem claro. Como você viu na pré-cúpula da alimentação ocorrida em Roma, na Itália, recentemente um dos desafios é mudar os sistemas de produção de alimentos com maior sustentabilidade. No que diz respeito à produção de carnes, o desafio é a redução de remédios, como por exemplo os antibióticos, com o aumento da produção de carnes e também da sanidade animal. Para conversar sobre este assunto conosco, nós convidamos para o programa de hoje o Dr. Ricardo Pereira, que é médico veterinário e especialista na matéria. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos aproveitar para falar tudo aquilo que a gente pode agregar. Bora lá então. Também conosco aqui sempre a minha companheira, parceira de sempre, a Eveline Alves, doutora em zootecnia e fundadora do canal Priori Agro. Eveline, prazer estar com você novamente. Prazer é todo meu, Leandro. Estou aqui representando o Priori e também a Comunicagro. Hoje, infelizmente, não tive nenhum companheiro da Comunicagro para me acompanhar, mas a Associação dos Comunicadores do Agro também se faz presente aqui na minha pessoa. Bem representado, vamos dizer com toda a sinceridade. Aliás, eu estava Obrigada. vendo o número, viu, Eveline? Houve um aumento de 2006, por exemplo, para 2017, da participação feminina nos negócios rurais, em que pese ainda seja muito baixa, a representatividade só 18%, elas poderiam e devem contribuir muito mais. Isso se deve, inclusive, ao aumento da escolaridade, do aperfeiçoamento, do estudo das mulheres e do interesse delas em relação a esse tema. Isso a gente deve saudar, eu quero trazer aqui, e eu estou trazendo esse tema porque eu quero dar a você o privilégio então de começar a nossa entrevista exatamente para homenagear esse número que eu vi hoje, que eu acho super importante e necessário, né? A participação feminina nos negócios no campo, eu acho que só tem a agregar, só vem a contribuir cada vez mais, trazendo essa visão diferente que a gente tem de vocês. Então de vez em quando eu faço isso, né? Eu dou o privilégio de começar a entrevista e normalmente eu passo o assunto para uma mulher, para o gênero feminino. Eu passo para você, Eveline. Obrigada, Leandro. Realmente as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço aí no agronegócio. A gente vê aí desde na lida no dia a dia do campo até nas áreas mais estratégicas, né? As mulheres vêm dominando. Obrigada por me ceder aí a oportunidade da primeira pergunta. Então vamos lá bater um papo aí com o Ricardo. Vamos começar falando sobre a situação dos antibióticos, né? Eles foram essenciais para a produção global de alimentos, chegar no patamar que está hoje, né? Como você enxerga, Ricardo, os avanços da produção brasileira dos alimentos nos últimos anos, considerando as exigências crescentes em termos de níveis de resíduo, por exemplo, e o avanço da tecnologia para a produção animal? Olha, de tudo aquilo que eu conheço do mundo, especialmente quando a gente fala de produção intensiva de proteína animal, eu não sei se existe algum país no mundo onde que tenha um produto mais seguro e de maior qualidade do que o produto do Brasil, principalmente falando de aves e suínos, né? Nós temos aí, pelo fato de termos aceitado entrar no mercado internacional há 40, 50 anos atrás, essa barra subiu e a gente andou muito. E quando veio o desafio de você falar assim, olha, o ser humano quer viver mais, vai viver mais e precisa viver com saúde. E para isso nós temos que preservar algumas drogas para o ser humano, já que você viver resistência bacteriana não é um troço simples. A indústria foi mais uma vez desafiada. Hoje em dia, você pega as principais empresas produtoras de frango no Brasil, os índices são muito interessantes. Na número um do Brasil, de acordo com dados que a gente vem coletando e acompanhando, somente 1,5% da produção total de frangos recebe algum tipo de antibiótico terapêutico. Isso quer dizer que 98,5% não recebe mais nada, seja de promotores de crescimento, seja de produtos terapêuticos. Então, esse é o status que nós temos hoje na produção nacional. E isso vem rompendo fronteiras cada dia mais. Então, óbvio que isso não é uma jornada simples e curta, porque para você poder sair da antibiose, você tem que mudar práticas, você tem que cuidar de certas coisas antes, e uma das coisas que funciona muito bem é a probiose.
E eu acho que você vai querer perguntar alguma coisa a mais, mas assim, nós fizemos esta transição, e estamos fazendo essa transição muito bem no Brasil. Uhum. Mas eu E queria que o isso senhor, torna claramente sustentável a nossa produção muito mais do que antes. o senhor Desculpa. falou, mas antes de nós abandonarmos a antibiose, nós precisaríamos fazer algumas coisas a mais. Que coisas seriam essas que nós precisamos fazer e que estágio nós estamos nesse processo de avanço necessário? Perfeito. É um assunto bem atual. A principal coisa que a gente tem que fazer, que em ser humano é complicado de fazer, que é a tal da biosseguridade ou biossegurança, né? O grau de restrição de acesso aonde você hoje produz, comparado ao que era 20 anos atrás, é muito diferente. Hoje você não tem acesso às áreas de produção como você poderia ter. Por quê? Porque o grande veiculador de doenças pode ser a pessoa que entra no ambiente dos animais. Ao mesmo tempo, você pode criar biossegurança a partir de tecnologias boas como das vacinas. Assunto também muito atual, né? Os sommeliers de vacina deviam pensar duas vezes, porque o que salvou o mundo animal e humano é vacina. Os programas preventivos hoje para as doenças que são chave nas produções intensivas são muito, muito apurados e de muita tecnologia. Eu me recordo que em 2004 eu tive o privilégio de lançar a primeira vacina vetorizada para frangos no Brasil, que foi o primeiro lançamento do mundo. E isso era uma tecnologia completamente desconhecida naquele momento, que é o que hoje as principais vacinas para a Covid têm, que é a vetorização, a recombinação. Então, biossegurança é um tópico importante que você tem que ser muito mais vigilante, seja no ambiente de produção, seja o acesso ao ambiente de produção, prevenção para você ter os animais protegidos contra as principais doenças. E aí, já que a antibiose é complicado, você tem duas saídas. Uma, trabalhe com a natureza naquilo que ela já te ensinou, que é a probiose. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Quando você olha para o sistema digestivo de qualquer animal, vou pegar os mais simples, que são as aves, você tem 500 espécies diferentes de bactérias que coexistem dentro do nosso sistema digestivo. O homem não é muito diferente disso em termos de número, não. O que esse pessoal faz? Mantém a situação sob controle. 95% dessas espécies são benéficas, fazem um bem danado. 5% só é que causam problema, que podem gerar doença. Desde que você não crie uma confusão, desde que você não quebre o equilíbrio dessas espécies todas. Se você quebrar o equilíbrio, aí você perde a mão. Então aí você começa a ter problemas. Então, assim, antigamente você falava assim, eu vou atacar essas bactérias que são as malvadas, né? Legal, tudo bem. Você atrapalhava um pouco o ambiente, mas você conseguia resolver o problema. Só que com o passar do tempo, as drogas não eram mais tão eficazes. Fala assim, o que você faz agora? Dá bactéria boa para os bichos. Dá probiótico para todo mundo. Isto está comprovado de que funciona, e hoje, a experiência que eu tenho, que a gente tem vivido na empresa, diz claramente o seguinte: você consegue ter o mesmo resultado com o mesmo custo efetivo. Antigamente se achava que não, vai ficar mais caro. Não fica. Não fica. É questão de que você, em torno disso, você arrume a casa para poder fazer isso. Porque aquela coisa que cortava o problema não existe mais, ou não está mais disponível, ou não interessa mais utilizar. Então você tem que falar assim, tá, então eu vou dar algumas bactérias boazinhas para os animais, tem que dar um tempo dessa população se ajustar, crescer o suficiente e botar a situação sob controle. Basicamente, eu acho que é isso. Evelyn, eu dei a primeira, eu naturalmente concedi com toda a justiça a Evelyn fazer a primeira pergunta, porque depois eu pego a palavra e não devolvo mais. Então eles já sabem disso, doutor Ricardo, e aí eles não ficam bravos comigo, mas eu fiquei com uma dúvida. Esse processo, essa conversão, ela exige naturalmente custos, investimentos. Esse tempo para que haja a absorção desses custos, ele é longo, ele é médio? O que é necessário fazer? Haverá necessidade de ampliação de linhas de crédito específicas para esse processo de conversão, já que a gente está falando de um modelo de produção que vem quase que como uma exigência hoje dos grandes mercados consumidores, né? Perfeito. A nível de ambiente de produção animal, não.
você não tem nenhum tipo de investimento adicional importante para isso. O que acontece é o seguinte: para você saber que a situação no teu ambiente de produção está sob controle, você precisa, quando você retira o que é o anti, você precisa monitorar com carinho esse processo de estou colocando tudo no lugar, estou assumindo que isso aqui está chegando no balanceamento ideal. Nesse período, associado a um problema importante que nós temos hoje em produção rural, que é mão de obra, você hoje, o número de pessoas que cuidam e supervisionam esse processo é menor do que antes, e o número de animais que você tem que supervisionar é muito maior. Então, se formos falar de dinheiro aí, o que falta hoje é linha de crédito ou recurso para que você possa virtualizar ou digitalizar ao máximo possível essa gestão do processo produtivo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei, há 30 anos atrás, a trabalhar com aves e suínos, você tinha um técnico de campo que ele gerenciava por volta de 100 granjas numa determinada região, e cada granja dessa tinha um galpão com 12 mil aves, 10 mil aves. Hoje em dia, esse técnico ele não supervisiona 100. E ele não supervisiona galpões que têm 12 mil. Ele supervisiona mais de 300, com mais de 25 mil por galpão. Então, aí, como você está falando de população, para você podendo enxergar tudo ao mesmo tempo é difícil. E isso é uma coisa que falta, né? Nós íamos ter uma pessoa aqui conosco que não pôde participar por um problema de conexão com a internet. Isso no campo é crítico. Seja dentro da própria propriedade, você fazer fluxo de informação do galpão para uma área de gestão, seja da empresa, seja da própria granja, isso é uma dificuldade danada. Então, esta conversão não demanda grandes custos, demanda mudança de práticas, que os custos são facilmente absorvidos, e essa é a experiência que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, você tem que lembrar que, como é probiose, tudo tem que semear, brotar, crescer e frutificar. Esse período, que é o contrário da anti, é uma coisa que a gente tem que considerar que precisa de uma melhor supervisão. Consegui te responder? Sim, com clareza, sem dúvida. A gente naturalmente vai avançar sobre esse tema. Eu vou passar para a Eveline. Eveline. Ricardo, mais uma pergunta aí, já que o Leandro não dominou todas as perguntas hoje. Estou brincando, Leandro. A gente diz muito, né, que os antimicrobianos estão perdendo a capacidade de controlar as bactérias, tanto na saúde animal quanto na saúde humana. Levando em consideração os desafios sanitários e essa resistência que vem criando, conta um pouco mais, além dos probióticos, quais outras soluções o produtor pode ter no campo para lançar mão. Perfeito. Existem algumas coisas que nós já conhecemos há muito tempo, mas que a antibiose fala assim, não precisa usar tanto, né? Desinfecção. Desinfetante é um troço que existe desde que o mundo é mundo, né? E a gente usava pouco. Hoje, a gente usa mais e precisa usar muito mais. Esse é um ponto que é uma saída. Outra coisa interessante é a gente entender que também no período da antibiose a gente às vezes negligenciava, é que o frango passa, de acordo com o meu amigo Marcos Daiprá, da BRF, 97,8% do tempo dele ele fica em cima da cama de frango, que são os dejetos do próprio frango, que é um ambiente contaminado. E esta cama fica por vários ciclos. Só que ela tem uma gestão de manejo precisa ser seguido quando você vai para a conversão para o não antibiose, que está dominado, que se sabe o que tem que fazer, mas dá trabalho, mas que funciona. Então, essa é uma outra prática. Além disso, você pode hoje lançar mão de alguns produtos, assim, hoje eu estou até sendo, não é hoje, isso sempre existiu, mas não se usava tanto porque, assim, não precisa porque o antibiótico funcionava. Você tem produtos fitogênicos. Os fitogênicos têm um duplo propósito, de forma geral, nos animais. Pensa em orégano, pensa em cravo, pensa em menta. Todos eles têm algum composto que tem um lado de melhorar o apetite e a digestibilidade das coisas,
e, ao mesmo tempo, ele tem compostos dele que têm efeito de manter flora sob controle, especialmente a flora que escapa. Fitogênicos é uma coisa que está muito presente e é uma opção interessante. A mesma coisa com os famosos ácidos orgânicos, porque os ácidos orgânicos também têm. Eu fui técnico, tá? Tem coisa que eu falo que o pessoal, mas você não foi. Olha, simplisticamente funciona assim: ácido acidifica meio, bactéria, que é gente boa, são os lactobacilos, que adoram ambiente ácido. Ao mesmo tempo, o ácido atua bem em bactéria gram-negativa, que geralmente são as patogênicas. Não todas, mas geralmente são as patogênicas, porque o ácido faz com que você deteriore a parede celular delas. Os ácidos hoje estão sendo utilizados com muito maior frequência e com mais volume, porque também tem isso, e eles não criam um processo de resistência, pelo menos é o que se sabe até hoje, que se tinha. E não tem problema de resíduo. E, obviamente, os probióticos, né, que entram nesse composto. Esse é o tripé que hoje nós temos claramente sendo utilizado como o mais comum nesse movimento de quero ter uma produção sem resíduos. Mas tem mais coisa além disso. Eu queria que o senhor falasse, então, para a gente quais são esses... Pode avançar, professor, por gentileza, nessas... Está interessante essa análise aqui. Eu estou tendo contato agora com a nova empresa que eu estou ingressando, pela fusão da compra da companhia que eu trabalhava antes, que fala o seguinte: do processo digestivo e com todo esse microbioma que você tem presente, se você conseguir digerir mais certos compostos que estão dentro do sistema digestivo e que, se não forem degradados ou quebrados, podem ser causadores de inflamação do sistema digestivo, e inflamação do sistema digestivo é dor de cabeça, você consegue manter a situação boa. Então, existem certas enzimas muito específicas. Por exemplo, a muramidase. A muramidase é uma enzima que ela digere parede celular de micro-organismo. E parede celular de micro-organismo é um composto que pode causar inflamação do processo digestivo, que quebra todo o equilíbrio. Então, do lado nutricional, e a vantagem, né? Tudo que essa enzima digere se torna nutriente para que o animal possa se nutrir melhor, a um custo de algo que já está lá. Isto é custo efetivo e cientificamente comprovado, e está começando a ser lançado. Há um produto da empresa que eu trabalho que faz exatamente isso. Essa é uma das formas que você tem. Uma outra forma que você tem o animal tem uma capacidade de digerir os principais ingredientes que ele precisa para viver. Vou pensar aí na proteína que você tem no farelo de soja, né? O animal pode fazer isso em 90%, em 88% do que ele recebe do farelo de soja. Pegar e extrair essa proteína desse farelo. Existem proteases, que são enzimas que vão digerir exatamente isso, que fazem com que você consiga de 8% a 12% mais quebra dessa proteína para o seu uso. Essa proteína que você quebra deixa de estar disponível para o micro-organismo e está disponível para o animal. Então, com isso, você também consegue fazer isso. E isso tem um lado interessante na sustentabilidade, porque com a mesma quantidade de farelo de soja, você nutre mais, o que faz com que você consiga você consiga vencer o desafio de que nós vamos precisar cada vez mais de ingredientes, porque a demanda por carnes é cada vez maior no mundo inteiro. Essa é uma área interessante, nutricional, que eu tenho tomado contato recentemente. Olha só, interessante, porque o senhor está falando aqui, na verdade, é que todo o processo de saúde animal, boa parte dele depende naturalmente do equilíbrio da alimentação que se fornece para esse animal. E aí eu fico pensando também sobre... e aí o senhor está falando dessa relação com o controle das bactérias, né? Que o próprio animal tem dentro de si. Nós temos também, todos os animais têm, algumas benéficas, outras não. Mas aí, no que diz respeito à questão virótica, a gente sabe, por exemplo, que muitas das doenças, o senhor falou, por exemplo, nas vacinas, elas são importantes, mas como seria esse processo também? Porque o que se tem hoje é muita mística em torno também da utilização de vacinas, de medicamentos químicos utilizados hoje de forma mais escalada, né, no mundo.
A gente tem visto aí muita oposição em relação, por exemplo, é um tema até bom de se fazer em relação à vacinação, até mesmo contra a Covid-19. Sobre essa questão virótica, professor, como tratar esse tema na questão da produção em escala de carnes, por exemplo? Eu falei que o nosso desafio lá no início era produzir alimentos para 10 milhões de pessoas, ou seja, dobrar a produção mais do que dobrar hoje a produção de alimentos. Como trabalhar esse tema? A gente viu aí a gripe asiática, a gente viu a vaca louca surgindo a partir também da alimentação dos bovinos lá na Europa. Tudo isso assusta bastante. Como trabalhar essa questão da sanidade com menos utilização de químicos no controle? Perfeito. Excelente a sua pergunta, porque ela abre uma brecha muito interessante sobre alguns assuntos que acho que as pessoas não percebem. A sua bisavó paterna falou para você que se você se alimentar bem, tomar água e dormir bem, você vai ter sempre saúde. Isso é uma realidade. Não há nada mais saudável, não há nada mais promotor de saúde do que comer direito, se alimentar direito e descansar quando precisa. O que é que isso faz dentro dessa brincadeira toda com Covid, sem Covid, com vírus de peste suína africana? Seu sistema imune está em dia. Está em dia para receber um estímulo e fazer alguma coisa. Então, os saudáveis, quando tiveram situações de infecção por vírus, porque vírus não existe, eu vou falar, vão me xingar, não existe antiviral. A eficácia dos antivirais que existem no mundo é baixíssima comparada ao que ele deveria fazer. É da ordem de 50%. Cara ou coroa também é 50%. Tá? Então, assim, antiviral não dá. A única coisa que combate efetivamente vírus é você dar um estímulo a um organismo para que ele produza anticorpos. Porque a única coisa que efetivamente mata vírus é anticorpo. E anticorpo você só consegue estimular de forma segura com vacinas. É muito interessante, né? Esse tabu das vacinas. Isso é mais velho que tudo, porque desde a primeira vacina que foi feita, sempre, não, isso é muito perigoso. O que salvou a humanidade, gente, foi vacina. Graças a Deus tem vacina. E o que está salvando a humanidade hoje é vacina. Então, assim, se você tem um animal que está bem nutrido, está no ambiente adequado, está com todas as condições ideais para poder crescer e cumprir com a sua missão. E você dá para ele estímulos, os mais variados possíveis, para que ele possa ter o anticorpo, o grupo de anticorpos necessário para todas as doenças que são mais comuns, você está com tudo sob controle. E a melhor forma de você evitar doenças que precisem de outras soluções, tipo antibióticos, outras soluções que possam gerar resíduos, é exatamente ter anticorpos no animal. Se você conseguir fazer isso, 99% da tua briga está ganha. Repara, o que aconteceu na China? O surto de peste suína africana, ele afetou tanto porque a biosseguridade é baixa, porque as práticas de produção são complicadas, mas principalmente por causa de uma coisa. Não existe uma vacina para a peste suína africana. Agora vai ter que ter, porque 50% de todos os suínos da China foram embora. Então, assim, vai ter que ter, mas não existe. Se tivesse, você não teria passado por isso. Então, quando a gente pensa em biosseguridade em produção animal, a parte de vacinação e entender claramente como é que você faz para proteger o animal contra todas aquelas doenças que são extremamente impactantes, isso está, em grande maioria, especialmente em avicultura e grande parte em suinocultura, nós já cobrimos isso com tecnologia cada vez melhor. Então, a gente vai conseguir fazer isso, mas para isso precisa ter um animal sadio, com condições de produzir aquilo que efetivamente enfrentará o vírus. E isso é a vacina. Maravilha. A gente ainda tem aí uns 2 minutos e meio. Eu vou pedir, então, um esforço, um exercício. Eu uso todo o tempo para fazer a pergunta, como disse aqui a própria Eveline, e não deixo nada nem para o entrevistado, nem para os meus companheiros que fazem as perguntas, que me ajudam a fazer a entrevista. Então, Eveline, eu vou te pedir um exercício. A gente tem ainda 2 minutos e meio, 2 minutos, para que a gente faça um encerramento com vocês aí, por favor. Bom, eu queria que o Ricardo... Posso finalizar, então, aqui mais uma perguntinha rápida. Queria que o Ricardo comentasse sobre o reconhecimento do consumidor
né, sobre essa importância da redução dos usos de microbianos. Rapidinho, Ricardo, eu sei que o tema é grande, mas se você puder abordar aí para a gente consolidar e finalizar. Eu acho que o consumidor percebe pouco porque a gente promove pouco isso. Nós deveríamos, como indústria, promover muito mais o que é que a gente faz. E isso é nossa tarefa. Mas uma coisa é clara e comprovada. Toda vez que você fala que isso aqui é assim, isso aqui é melhor, isso aqui é mais sustentável, isso aqui tá mais protegido, a percepção do consumidor é extremamente positiva e ele prefere. Como é que você sabe isso? É fácil. Você pega frangos orgânicos que estão no mercado, vai lá na gôndola e olha qual é o preço dele comparado a um outro frango normal, que não é orgânico. Há uma diferença grande e o pessoal compra. Então, a percepção sobre o que é melhor o que falta dizer é instruir, na minha percepção, melhor como é que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo. Eu acho que é isso que falta. Mas que tem tecnologia para isso, não tem dúvida nenhuma. Está aí, disponível e aplicada. Não tenha dúvida, e principalmente fazer uma narrativa que conflitue, que na verdade traga a discussão aquilo que seja efetivamente a verdade dos fatos, né? Quer dizer, que se possa se colocar... A verdade nunca existe a verdade absoluta, né? Mas aquilo que possa ser a melhor escolha para o consumidor, a melhor escolha para quem está debatendo, para quem está, na verdade, diante aí do dilema de fazer uma opção ou outra. Eu acho que, inclusive, o nosso desafio, né, Eveline, é exatamente trazer o tema para que as pessoas tenham informação e possam decidir a respeito disso. Talvez a grande discussão hoje seja exatamente a narrativa que se constrói em torno desses temas que muitas vezes são de desconhecimento da população, porque efetivamente são bastante técnicos. Doutor Ricardo, muito obrigado, foi um prazer tê-lo recebido aqui no nosso programa. Agradeço demais ao senhor. Eu que agradeço muito a vocês. Se eu puder participar nessa divulgação dos assuntos, estou plenamente à disposição. Acho que isso é minha missão e foi um prazer, vocês são ótimos. Ser entrevistado por vocês é muito fácil da entrevista. Maravilha, doutor. A gente que agradece mais, né, Eveline? Obrigado a você também, minha companheira. Foi um prazer novamente tê-la recebido aqui. O prazer é meu, Leandro. Um abraço aí para todo mundo. Obrigada, professor Ricardo, aí pelas respostas excelentes. Maravilha. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau.